Olá, hoje eu vim falar da importância sobre se cuidar depois de ter um bebê. Isso mesmo, parto normal ou cesariano tem que ter repouso sim, e eu vou te explicar de uma maneira fácil para você nunca mais querer fazer nada e respeitar a quarentena eternamente. A quarentena ou até mais dias, para você não ter escape de xixi futuramente. Então fica comigo que eu vou explicar tudinho aqui. Então, primeiro de tudo, eu tenho que começar falando sobre a relaxina, que é um hormônio presente durante a gravidez que vai ajudar o nosso corpo a entender que ali vai nascer um serzinho, né, no nosso útero, e com isso a relaxina vai deixar o nosso corpo mais solto para que esse bebê possa sair desse útero, ó, e passar aqui por esse canalzinho. Então a relaxina vai fazer o quê? Vai deixar a nossa articulação mais solta. Quando eu digo solto do corpo inteiro, porque o corpo, ele não vai perceber assim, não, gente, vamos mandar relaxina só lá pro quadril, porque o quadril é que precisa abrir pro bebê passar. Então, ele manda pro corpo inteiro. Então, por isso que, principalmente durante a gravidez, gestantes têm dores no pubis, porque aqui tem aquela cartilagenzinha. Então, por causa desse amolecimento da cartilagem, as nossas sacros, nossos ilíacos, né, que são esses dois ossinhos aqui, eles podem ficar mais suscetíveis a mexer. E quando eles mexem, eles doem. Mesma coisa aqui atrás. O que une, né, os nossos ossinhos aqui, nossos ilíacos do nosso sacro, também são cartilagens, também são tendões. E com esse amolecimento todo, também pode doer aqui atrás. Então, por isso que é tão importante fazer pilates durante a gestação, para deixar a musculatura cuidando, né, dessa região. Por quê? Se os tendões, que fazem aquele papel de segurar, não estão fazendo o papel o suficiente, porque meio que deu uma bagunçada agora nesse corpo, né, gente? Primeiro tinha que estar tudo bem grudadinho, firme. Agora tem um bebê, tem que deixar tudo mole. Mas se deixar mole também causa dor. Então, onde a gente tem que entrar com um fortalecimento muscular de glúteos, grande dorsal, abdômen, né? Para deixar essa musculatura firme o suficiente para não causar aquelas dores, né? Mas também livres o suficiente, né? Flexíveis o suficiente para depois, ó, poder abrir e parir aquele bebê lá, tá certo? Mas o vídeo não é bem sobre isso. Mas agora vocês já entenderam a importância da relaxina no corpo da mulher. Quando a gente pare, o bebê saiu. A relaxina não acaba do dia para a noite. A relaxina, ela continua no nosso corpo durante 3 meses, geralmente, né, mais ou menos, quando é parto normal. Se for cesárea, ela demora para sair do nosso corpo em torno de 5 meses. Então, o que acontece? No Pilates, a gente tem muito cuidado quando, né, a mamãe chega aqui, pra gente fazer exercícios, só que a gente também não pode deixar também dar aquela esticada muito grande, aquela alongada muito grande. Por quê? Porque senão pode ter estiramento de tendão, né, lesões, e a gente não quer isso. Então, a gente toma muito cuidado para também não intensificar muito o alongamento. Como ela, qualquer coisinha que, né, geralmente é assim, tá, gente? Não é todo mundo. Então, geralmente, o que acontece? Elas ficam mais flexíveis. Então, nossa, já se esgaçam toda e vai. E elas dizem que é gostoso essa sensação. Só a gente tem que cuidar para não acontecer aqueles estiramentos, tá certo? Então, a gente fortalece, mas também alonga. O que acontece? Depois que a mamãe teve lá o seu bebê, a relaxina tá trabalhando no corpo ainda, a gente não pode esquecer disso, né? E essa mamãe tem que segurar o bebê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem um monte de serviço em casa pra ela dar conta, e aí ela tá em casa sozinha, entediada, o que ela quer fazer? Faxina. Eu ouço elas falando isso, tá, gente? Eu acho que quando eu for gestante eu não vou ter vontade de fazer faxina, mas nunca se sabe. Então, o que eu quero explicar pra vocês? Que, por causa da relaxina, está muito forte no nosso corpo inteiro, a gente tem uma enxurrada de relaxina, o nosso corpo ele fica todo mais solto. Quando eu digo mais solto, né, eu digo que os tendões ficam mais soltos e se logo em seguida, naqueles 3 a 5 meses, aquela mamãe fitness, ela quer voltar a fazer, né, as atividades dela em casa, ela quer arredar aquela geladeira do lugar, ela vai fazer aquela força, ela vai
sabe? Então, assim, aquele parto às vezes já não foi aquela Brastemp, já saiu rasgando tudo. Aí pensa ela empurrar aquela geladeira lá, né, pra costelar na onde, pra limpar atrás, arredar aquele sofá. Ou aquela mãe também tá com muita tosse. Então, assim, tudo vai levar para essa questão de ela ter mais incontinência urinária, ou ela ter mais escape de xixi futuramente, ou ela ter prolapso de bexiga, ou uterino, ou retal também, tá? Porque sim, o ânus pode descer. Geralmente acontece muito mais, né, da bexiga, aqui tem minha bexiguinha, ó, da bexiga cair, né? A gente, às vezes até na consulta a gente vê, no caso aqui estaria, né, nossa preciosa, e aí aqui, ó, a gente já vê no buraquinho que a bexiga tá ali embaixo, ó, tá? Por quê? A bexiga desceu. Por quê? Porque no momento que era para ela fazer repouso, para o corpo dela começar a voltar ao normal, ela deu de fazer força e fazer coisa assim, eu tava me sentindo bem, quis fazer parto normal porque eu ia me sentir melhor, eu quis fazer parto normal porque eu já queria voltar a trabalhar e esquecer dessa parte da relaxina. Então, a gente deve o quê? Se cuidar no pós-parto. Não fazer muito esforço físico, não fazer muita força desnecessária, tá certo? Quem faz fisioterapia pélvica, né, as minhas gestantes, o que eu faço? Eu ensino elas a co-contração, né, uma pré-contração, que seria o quê? Geralmente quem não tem a pré-contração vai tossir, né, sem querer, salta aquele xixizinho ou não segura a musculatura. Então, o que seria essa pré-contração? Coordenação e tal, mas eu vou dar uma resumidinha aqui pra vocês. Seria o quê? Elas têm uma pré-contração, então elas vão espirrar, e espirram. Tchim! Não saiu. Não saiu xixi, não forçou os ligamentos, porque essa musculatura está forte, está firme. Agora, aquela pessoa que não tem pré-contração, ela não segura. E aí, sem querer, ela empurra os órgãos e as vísceras delas para baixo. Então, aqui, né, nós temos o nosso quadril, temos o útero, temos a bexiga, temos um reto que estava aqui em algum lugar, que cai no chão. Temos um reto, aqui tá o nosso intestino, tá, gente? O intestino tá aqui embaixo. Então, tudo isso aqui, ó, né, tava sobrecarregado de mais uns 4 kg de bebê e mais líquido para da placenta. Então, tá tudo empurrando lá para baixo, né? Tudo socando para cair lá para baixo. E aí, se a pessoa não tem aquela... Olha só que bagunça que ficou. Então, se a pessoa não tem aquela pré-contração, não tem um assoalho pélvico forte, pode sim, futuramente, acontecer isso. Ah, Tati, mas aí eu faço cirurgia. Gente, a começar aqui, até a pessoa fazer cirurgia, ela já trocou 1 milhão de vezes de roupa, ela já não sai mais de casa por causa da incontinência urinária, ela já usou absorvente, ela já pegou várias infecções urinárias, ela já ficou desconfortável com aquele cheiro de xixi. Então, assim, sabe? Ah, se cai a bexiga a gente sobe. Não é bem assim. E vale muito mais a prevenção, né? E outro ponto importante, que nem vamos falar em xixi, que daí as mulheres às vezes reclamam muito no pós-parto, que eu me senti que eu fiquei mais larga, a minha sensibilidade lá na minha vulva diminuiu, né? Eu não sinto mais, não tenho mais orgasmo como eu tinha antes, minha lubrificação já não é a mesma, antes eu me sentia mais firme, agora parece estar mais solto. Então, a fisioterapia pélvica, o preparo para a gestação vai te ensinar tudo isso para o pós-parto também. Vai te preparar para o pós-parto, vai te preparar para o parto e vai te preparar para o futuro. Porque depois que a gente aprende a fazer os exercícios, a gente não esquece mais, tá certo? Então, as gestantes, geralmente, elas podem procurar antes do parto ou também depois. Isso pode acontecer também. E aí, a gente, novamente, vai fazer essa pré-contração, vai fazer essa coordenação, vai trabalhar essa força, essa resistência,
porque também não é só contrair e relaxar, a gente tem que segurar, a gente tem que manter, porque se fosse só assim, qualquer espirrinho também já ia sair tudo lá embaixo, né? Então é muito importante a gente ter essa pré-contração e a gente conseguir manter essa pré-contração nas tosses, nos espirros, na risada, né? É muito importante. Mas hoje o recadinho principal que eu tenho para dar para vocês é que descansem, não peguem peso depois da cirurgia, depois do parto, né? Indiferente se for parto de parto normal ou cesárea. Por que a cesárea demora mais? O nosso corpo, ele simplesmente teve aquela ruptura e foi tirado um bebê ali de dentro. Não teve todo aquele processo de o corpo dar aquele estalo, o corpo começar a jogar relaxina, jogar ocitocina. Então, por isso que até o corpo entender que aquele bebê não tá mais ali também demora, tá? Porque não teve aquele parto natural, aquela coisa que a natureza que envia, né? Mas tá tudo bem também, tá certo? Então, mamães, vamos se cuidar pra, depois não ter aquele escapezinho chato de xixi. A maioria das nossas vós tem, até as nossas mães, às vezes já tem, né? Nem as nossas mães também já tem. Então, a gente vai chegar na idade delas. E hoje em dia elas são novas, né? 55 anos, estão aí querendo passear, viajar, mas não dá por causa do xixi, não dá porque tem que ficar usando absorvente. Então, bora se cuidar no pós-parto. Promete pra mim que vai cuidar? Meninas, tchauzinho. Me conta aqui se vocês se cuidaram no pós-parto, se vocês aprontaram alguma coisa no pós-parto. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!